Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar sobre o continente africano. Vamos falar sobre a África. Vamos lá então, gente? Veja só, o continente africano é composto por 54 países e alguns territórios controlados por países da Europa, como as Ilhas Canárias e Ceuta, ambas sob o domínio espanhol, ou a Ilha da Madeira, sob o domínio português. Na costa oeste, a África é banhada pelo Oceano Atlântico e na costa leste pelo Oceano Índico. Ao norte, separando a África da Europa, está o Mar Mediterrâneo. No nordeste, entre a África e a Ásia, está o Mar Vermelho. Ok, gente? Então, essa aqui é a divisão política do continente africano, ok? Entre a Europa e a África, precisamente no Mar Mediterrâneo, há uma passagem natural que separa o Marrocos, localizado na África, no caso da Espanha, né? O Estreito de Gibraltar. Essa passagem, deixa eu mostrar para vocês, essa regiãozinha aqui, ó, tá? Essa região aqui é a Espanha, Portugal tá bem nesse cantinho aqui, bem nessa pontinha aqui. E aqui a África, ok? Perdão, a Espanha. Vamos lá. Daí assim, além disso, do ponto de vista ambiental, o Estreito de Gibraltar possibilita a ligação ligação das águas do Mar de Alborão, ainda no Mar Mediterrâneo, e o Golfo Cádiz, no Oceano Atlântico. Então, por exemplo, por sua vez, entre a África e a Ásia, vou falar essa partezinha aqui onde está o chifre, aqui é o chifre da África, ok? É conhecido também como o chifre da África, essa parte da Somália aqui e parte da Etiópia, tá? No caso, aqui entre a África e a Ásia, estabelecendo ligação entre o Mar Vermelho e o Oceano Índico, está o Golfo do Aden, ok? Então, estão vendo ali. Separando a península da Somália, isso, africana, né? Pela península aqui arábica, asiática. O Golfo de Aden é parte da rota dos navios que transportam o petróleo do Oriente Médio, ao Oriente Médio aqui, né? Oriente Médio, e que vai para o mundo, né? Por exemplo, parte significativa das partes da África é resultado da colonização, descolonização europeia no continente, ocorridas entre 1830 e os anos em que seguiram a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 45. A partir de 45 houve bastante declaração de independência dos países do continente africano, né? E aqui essa é uma região bem importante e eu falo para vocês, é a região mais militarizada do mundo, porque eles protegem, somente essa região aqui, né? Protegem o petróleo que sai dessa região para fornecer tanto para a Europa como também para os Estados Unidos. Então, ele, ao invés de dar a volta por tudo aqui, por baixo, antigamente eles faziam isso aqui, passavam por aqui, por baixo, lá no Cabo da Boa Esperança, né, que nem o pessoal fala, passam daí que vinham fornecer para os Estados Unidos, né, os países, no caso aqui do continente americano, e para a Europa, entenderam? Com a criação, né, do canal de Suez, os navios só passam, no caso o navio com petróleo, passa por aqui, entra no Mediterrâneo e fornece ao desvio do caminho, né? Então é bem importante essa região. E aqui é uma região que tem muito histórico de pirata. Boa parte dos piratas que tem no mar estão nessa região aqui, que assaltam os navios aqui, ok? Daí é o seguinte, né? A África abriga hoje pouco mais de 1 bilhão de habitantes. Alguns dos países mais ricos do continente são a Líbia, por causa da reserva de petróleo, né? E no caso Seychelles e Maurício, né? Países insulares com qualidade de vida superior a grande parte dos países do mundo. Além disso, são paraísos fiscais para os quais muitas vezes são enviados capitais de empresas, de pessoas e de investidores. Merece destaque por sua inserção na economia internacional e seu grau de industrialização, África do Sul e Egito, os países mais industrializados do continente. O Egito é destino de milhares de turistas do mundo, né, por virtude dos seus monumentos históricos e arqueológicos, né,
como no caso a Esfinge de Gizé e as pirâmides. Com relação ao quadro físico-natural, o continente apresenta grande diversidade, pois em terras africanas estão localizados tanto o maior deserto do planeta, o Saara, como a segunda maior floresta tropical do mundo, a floresta do Congo, além da segunda maior bacia hidrográfica do planeta, a bacia do rio Nilo, o deserto de Kalahari e as savanas, né? Aqui a gente está vendo, né, como foi falado, né, a Esfinge de Gizé e as pirâmides de Khafre, né, no norte do Egito. São alguns dos principais monumentos produzidos pela humanidade na antiguidade. A Esfinge tem aproximadamente, né, 5.000 anos. O tamanho dele, que é interessante, né, ele tem 73 metros de comprimento e tem 20 metros de altura. A Esfinge é um personagem mitológico do Egito Antigo, com o corpo de leão e cabeça humana, resultado da troca cultural entre gregos e egípcios. Daí os aspectos físicos da África, né? O continente africano ele apresenta grande variedade de tipos climáticos, formações vegetais. Além disso, tem importante destaque no relevo, né? E em sua hidrografia. Então a gente vai ver um pouquinho dessas características aqui. O clima de formações vegetais, né? O deserto de Saara é um dos mais extensos desertos do mundo. Nele há centenas de oásis, área de deserto em que a água subterrânea aflora e possibilita até mesmo o desenvolvimento da vegetação. Então a gente está vendo aqui um oásis, né, no meio do deserto. Ok? Esses oásis servem como ponto de parada para as caravanas de beduínos, né, e viajantes. É importante destacar que no Saara habitam aproximadamente 3 milhões de pessoas. Tá? A maioria de origem berbere são nômades ou seminômades que falam línguas berberes. Como ocorre em outros continentes na África, cada domínio climático há basicamente um tipo de vegetação predominante. Daí a gente vê aqui a questão das vegetações, né? A vegetação do Mediterrâneo, que está aqui, né? A gente vê, no caso, o deserto, né? Está aqui, deserto, e aqui também. A gente vê os steppes, né? Os steppes que estão aqui, e a parte de Sinkbeira aqui também, né? A gente vê as savanas, não é isso? Floresta tropical, né? E a gente vê a vegetação de montanhas que estão aqui, ó. Ok? E aqui também a gente vê savana, né? E floresta tropical equatorial, Madagascar aqui, né? E aqui a gente vê a questão da pluviosidade, algumas regiões, né? A região do Mediterrâneo, né? Que a gente vê a questão da pluviosidade, ele só fica mais fraco em junho, julho e agosto, não é isso? A gente vê aqui no caso Dakar, a região de Dakar aqui, perdão, aqui. Não, perdão, Dakar aqui mesmo, desculpa. Dakar, que a questão de pluviosidade já chega em julho, agosto, setembro e outubro. O restante do ano não chove tanto, não é isso? Daí a gente vê aqui no caso Nigéria, né, a questão de pluviosidade, né? Um pouquinho só em dezembro e janeiro. Quindasha, de julho, julho, agosto e parte de setembro, que é fraco. Zâmbia, daí também a gente vê bastante abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro, né? Então praticamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses que chove bem pouco. E Khartoum, no Sudão, não é isso? Que daí a pluviosidade praticamente é só em 3 meses, em parte do mês, 3 meses e meio, né? E o relevo e hidrografia, né? Com relação à hidrografia, tem poucos rios, apresenta grandes extensões. O Nilo é o rio mais conhecido e historicamente o mais importante, né? Uma vez que em suas margens desenvolveu-se a civilização egípcia, não é? Na África predominam os planaltos no extremo sul, não é isso? A gente está vendo ali na questão dos relevos, o mapa do relevo, né? Do continente. A cadeia de montanhas, Katzenberg, né? Drakensberg, né? E ao noroeste a cadeia de montanhas do Atlas, que abrange Marrocos, Argélia, Tunísia, além de Gibraltar.
Essa região aqui é mais alta também, que é comprovado que aqui a parte da placa tectônica, o movimento do magma faz com que a placa, por causa da correnteza do magma, faz com que essa parte do continente também fique mais alto. Dizem estudos que ele levanta em média 1000 metros, 1 quilômetro. Tá? Daí aqui, em um continente com extensas áreas de desertos, há muitas bacias hidrográficas endorreicas, isto é, compostas de rios que desagam no continente. Em áreas com bacias endorreicas, é muito comum haver rios intermitentes ou temporários. Nesse contexto, os rios existentes na África ganham enorme significado para o desenvolvimento das sociedades, como é o caso do Rio Nilo, né, com 6.695 km de extensão, dos quais 1/3 passa por áreas de deserto. Outros rios que merecem destaque são o Congo, com 4.380 km de extensão, o Níger, também com mais de 4.000 km de extensão. Os rios menores, como Zambeze, Zaire, Orange, Senegal e Limpopo, também, né? Então a gente está vendo aqui, então, no caso, um mapa do relevo, né? E da hidrografia do continente africano, ok? Então, para finalizar, eu quero deixar um seguinte versículo, né? Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 33. Deus abençoe vocês, que vocês possam sempre colocar o reino de Deus em primeiro lugar, Deus em primeiro lugar na vida de vocês. Busque primeiro as coisas que Deus tem para vocês, né? A justiça de Deus. E as outras coisas, com certeza, vão se acrescentar na vida de vocês. Que Deus abençoe e que vocês tenham uma boa semana. Tchau, tchau, gente!